Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse dia e cremos e confiamos no seu poder, colocando a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. E o Senhor e a Senhora diga amém. Oh, glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Divino e Sagrado Espírito Santo. Fica comigo aqui, vamos vencer, vamos avançar. Olha, não tenha medo, mande embora esse medo, essas preocupações, diga, saiam da minha vida, vai embora em nome de Jesus. Coloque a sua fé em Jesus, tende fé em Deus, confie no Senhor. Eu tenho falado aqui daquela tempestade que Jesus veio andando por sobre as águas. Eita, sai para lá, tropeço. Tem muitas lições, não é a mensagem hoje, só estou citando, tá bom? Daqui a pouco nós vamos entrar na mensagem. Mas olha, lá no final de tudo, quando Jesus repreendeu o vento, quando a tempestade cessou, Jesus olhou para os discípulos e disse: homens de pequena fé. Então tome muito cuidado, coloque a sua fé em ação. Por mais difícil que seja a situação, com a fé em Jesus pode ser solucionado. Agora, se o medo tomar conta de cada um de nós, de mim, de você, do Senhor, da Senhora, vai ficar difícil a gente reverter a situação. Não tenha medo, o medo, olha, atrapalha, hein? O medo atrapalha. Muitas pessoas, elas morrem afogado por não saber nadar, verdade, mas também devido àquele momento ficar desesperada, o medo, imagine aí, a pessoa começa a afundar na água lá, não consegue colocar o pé lá no fundo, lá da areia lá. Nossa, pastor, então, mas já foi comprovado aí, os bombeiros aí, salva-vidas, a maioria das pessoas acaba morrendo devido a esse medo, esse desespero que bate na pessoa, às vezes até impedindo alguém de ajudar ela. Alguém que não é um profissional, não tem ali as técnicas, mas não pode ajudar ela devido a ela ficar muito, muito assustada, apavorada, com medo, e acaba se cansando e acaba se prejudicando. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Muitas pessoas, elas ficam com tanto medo, que às vezes nem a fé, não que a fé não seja capaz, mas o desespero, o medo é tão grande que nem a fé consegue, é capaz de ajudar essa pessoa. Quero dizer para o Senhor aqui hoje: tenha fé, confia no Senhor, lance fora o medo. O que fazer quando vir o medo? Primeiro, 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22, o versículo 2. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele confiarei, meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. Oh, glória a Deus! Quando vir o medo, faça essa oração. O versículo 2: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte. Se o medo está batendo na sua porta, pastor, como é que o senhor sabe? Não, eu não sei de nada não. Quem sabe é Deus. Mas se está batendo na sua porta, se tem frequentado a sua vida, olha, Deus está falando com você aqui agora. Diga para o Senhor, fala com Deus, diga para o medo: Deus é o meu rochedo, Deus é a minha rocha forte, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu alto refúgio. Eu não vou ficar com medo, eu não vou permitir com que o medo tome conta do meu ser. Não vou permitir com que o medo tome conta da minha vida, porque Ele é o nosso rochedo, o nosso lugar forte. Ele é o nosso, meu, seu libertador. Ele nos livra de qualquer que seja o medo, de qualquer que seja o receio, de qualquer que seja a preocupação. Invoque a Deus, ore ao Senhor Deus. Olha o que diz o Salmos capítulo 18, o versículo de número 3, olha só que está dizendo aí. Vamos lá rapidamente, vamos lançar fora esse medo. 18, o versículo 3, Salmos 18,
o versículo 3. Deixa eu encontrar aqui, ó. Olha lá. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então, ao invés do Senhor ficar com medo, ao invés do Senhor se cair, se amedrontando, se aterrorizando, se angustiando, invoque a Deus. Ore a Deus comigo aqui nesse vídeo. Ore a Deus comigo aqui neste programa. Ele está dizendo que o dia que ele invocou ao Senhor, que é o nosso rochedo, que é a nossa rocha, o nosso libertador, ele foi livre de todos os seus inimigos. Eu não sei o que é que está te trazendo medo, o que está te causando medo por esses dias. Eu não sei o que é que está te apavorando, o que é que está te angustiando, mas Deus está falando com a gente aqui hoje. Vamos invocar o nome do Senhor. A Bíblia fala, né? Está lá no Salmos, capítulo número 61, o versículo 3, que quando nós oramos a Deus, Deus ele nos livra de todos os males. Vamos ver isso aí? Salmo 61, o versículo 3. Deixa eu ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Às vezes a gente fala e é bom a gente ler, até para ajudar a gente também. Isso, 61, o versículo de número 3. Está dizendo assim, olha, 61, 3. Pois tem sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Então Deus, ele nos livra desses medos, desses receios, fazendo-se o quê? Fazendo-se um lugar de refúgio, um lugar de seguro, um lugar de segurança, uma torre forte, nos livrando dos nossos adversários. Invoca o Senhor, invoque a Deus, meu irmão. Deus ele é poderoso para te livrar, Deus é poderoso para te guardar. Deus ele tem o poder de fazer o Senhor se sentir seguro. E eu quero que você preste muita atenção, que muitas vezes o medo é a ausência do poder de Deus, é a ausência da comunhão com Deus. Aí eu vou ficar com medo, aí eu vou ficar com receio, aí eu vou ficar fadigado, preocupado. Não! Eu tenho que fazer com que o Senhor Deus, Salmo 61, versículo 3, ele seja o meu refúgio, ele seja uma torre forte contra os meus inimigos. Não tem jeito. O inimigo se levanta, tenta me derrubar, me destruir, mas ele é a minha torre forte. Quem pode dar glória a Deus aí? Dê glória a Deus, aleluia. O Salmo diz também, né? Invoca-me no dia da angústia e eu livrarei. Salmos, o capítulo 50, versículo 15. Você pode invocar o nome do Senhor, como nós lemos aqui no capítulo 18, versículo 3. Não fique com medo, invoque a Deus. Eu não sei qual que é o inimigo que está te afligindo, mas 18:3, invoquei e ele me livrou de todos os inimigos. Deus está te dando livramento. Deus quer que você seja uma pessoa corajosa, uma pessoa de coragem, uma pessoa de poder. Levante-se no nome do Senhor Jesus. Vamos, irmão, vamos colocar a fé em ação no nome de Cristo Jesus. Lembra que eu iniciei aqui falando da tempestade? Qual foi uma das coisas que Jesus falou naquele dia? Não temas, sou eu. Que os discípulos estavam com medo. Não tenha medo, ele é o Todo-Poderoso. Nós não temos controle da situação, é verdade, mas ele tem. Ele tem todo o domínio, todo o poder, nós só precisamos invocar ele. Manda esse medo embora. Vamos encerrar no capítulo 78, o mesmo livro de Salmo, versículo 53. E eu vou fazer a oração aqui agora. 78, o verso 53. Diz assim: e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriram os seus inimigos. Certamente você lembra disso aqui. Aqui está se referindo daquele grande milagre sobrenatural que Deus abriu o mar. E a palavra de Deus diz que o povo atravessou a seco, mas do lado direito era um paredão de água e do lado esquerdo era outro paredão de água. E Deus foi guiando o povo ali. Está dizendo que enquanto eles estavam sendo guiados por Deus, naquele caminho no meio do mar, paredão de água de um lado, paredão de água do outro.
Então, o que nós temos que fazer? Vamos lá nos colocar lá no meio dessa gigante onda do lado direito e nessa gigante onda do lado esquerdo. Pastor, pois é, a gente lê assim, parece que é simples, mas não é, meu irmão. Eles tiveram que confiar em Deus. E quando Deus estava guiando eles, aquele mundo de água de um lado, mundo de água do outro, eles não tiveram medo. Eles confiaram no Senhor. Tinha motivo para ter medo? Humanamente sim, que talvez seja isso que o salmista queira nos mostrar. Porque quando os inimigos foram passar pelo mesmo caminho, eles se afogaram. O povo de Deus não. Por quê? Porque Deus os guiou e eles não tiveram medo, eles confiaram em Deus. Irmão, por mais difícil que seja, deixa Deus guiar você. Deixa Deus direcionar você. Um salmo muito conhecido: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. E Deus, ele sabe o que ele faz, o que ele está fazendo. Confia nele, não tenha medo. O povo passou, atravessou, tudo, não teve nenhum problema. Os inimigos vieram, foram destruídos. Se você confiar, acreditar em Deus, você não vai ser destruído, você não vai perecer, mas os seus inimigos Deus destruirá todos, em nome de Jesus. Lança fora esse medo, se lance, confia no Senhor, se coloque diante de Deus e você vai ser usado por Ele, no nome de Jesus. Vamos orar agora. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e nós queremos confiar no Senhor. Guia-nos, ó Pai, como o Senhor guiou aquele povo, e nós não vamos deixar o medo nos dominar, Pai. Sendo guiados por Ti, meu Deus, confiaremos no Senhor, no Seu poder. Eu levanto a minha voz agora e eu digo: todo mal, tudo aquilo que não presta, todo medo, toda preocupação, toda angústia, saiam, vou embora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, muito obrigado, eu te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, graças a Deus! Deus abençoe, um abraço.